que se encontra lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 18. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 18, do versos 1 ao 11, vai dizer assim a palavra do Senhor Jesus. Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traíra, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo pois Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, não veio para ali com lanternas e tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscares? Responderam-lhe: a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traíra, estava com eles. Quando, pois, lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscares? E eles disseram: a Jesus Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Meus queridos irmãos, nesta manhã, neste culto de ceia, eu e você nesta manhã temos o privilégio de participarmos juntos deste momento tão sagrado, que não é apenas um ato simbólico, mas profundamente espiritual e prático para a vida da nossa igreja. E hoje lembramos do corpo de Cristo, o corpo partido e do sangue derramado por mim e por você. Mas antes da cruz, houve o que, pastor Léo? Houve um jardim. Antes do Calvário, houve o que? O Getsemane. Foi ali que Jesus decidiu obedecer, mesmo sentindo dores. Foi ali que ele disse: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. O Getsemane, meus irmãos, não é apenas o lugar da Bíblia. Ele fala das nossas vidas diárias. Porque quando os dias precisamos decidir o que, pastor Léo? E nessa manhã, meus irmãos, eu te faço uma pergunta: vou fazer a minha vontade ou a vontade de Deus? Na prática da igreja, meus irmãos, o Getsemane aparece quando eu preciso perdoar alguém que me feriu. Na prática da vida da igreja, o Getsemane aparece quando eu continuo congregando mesmo decepcionado. Na prática da igreja, meus irmãos, o Getsemane aparece quando eu sirvo mesmo cansado. Na prática da igreja, meus irmãos, o Getsemane aparece quando eu oro, quando a minha carne quer desistir. Na cruz ali, meus irmãos, vemos o sacrifício. Mas no Getsemane, nós vamos ver a decisão. E muitos querem a vitória da cruz, mas não querem o processo da oração. Querem milagres, mas não querem compromissos. Querem bênção, mas não querem renúncias. Querem Jesus salvando, Jesus perdoando, Jesus curando, mas não querem com o Senhor. Abandonam a comunhão por coisas pequenas. Deixam de servir por orgulho. Param de orar por distrações. Mas o verdadeiro evangelho, meus irmãos, nessa manhã é simples: morrer para a vontade, para a própria vontade, para viver a vontade de Deus. E a ceia do Senhor, meus irmãos, nos chama de volta a esse jardim, nos chama a reflexões, nos chama a decidir novamente por Cristo. Por isso, nesta manhã, meus irmãos, eu quero trazer aqui pelo menos 3 verdades sobre isso.
E se eu tivesse que colocar um tema nesse sermão, eu colocaria as 3 verdades sobre o Getsemane. Com verdades, meus irmãos, espiritual, de vidas práticas, para mim e a sua vida nessa manhã. A primeira verdade que eu aprendo aqui nesta manhã é que Cristo, irmão João, ele foi ferido por um beijo. No jardim, no Getsemane, Judas não veio com espada como fez Pedro. Veio apenas com um beijo. O coração de Judas, no Getsemane, revelou a traição. Não veio de um inimigo distante, mas de alguém próximo. Ou seja, Judas era um dos 12 discípulos de Jesus. Judas, ele caminhava com Jesus 24 horas. E quando olhamos no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 26, nós vamos ver que Jesus chamou os discípulos para quê, meus irmãos? Para orar. Para orar com ele lá no Getsemane. Antes de se entregar à morte de cruz. E entre os 12 discípulos, 8 foram com eles orar apenas. E os 3 mais íntimos de Jesus subiram com ele. Pedro, Tiago e João foram com Jesus orar. Aqui, meus irmãos, já podemos compreender uma verdade prática, que existem níveis de intimidade com Cristo. Muitos querem andar com Jesus, sim ou não? Sim ou não, igreja? Mas poucos querem vigiar com ele. Ou seja, Judas, ele teve total acesso. Judas andou com Jesus. Judas ouviu as mensagens. Judas, ele presenciou os milagres. Judas fez de tudo. Mas o coração dele estava longe de Cristo. Estava longe do arrependimento. Estava longe de tudo aquilo que Deus, de tudo aquilo que Jesus ensinava e pregava. Isso, meus irmãos, fala muito sobre a igreja de hoje, sobre nós. 3 coisas aqui, meus irmãos, eu falo para você. Será que é possível estar na igreja e não estar rendido a uma vida rendida a Cristo? Ou seja, sermos crentes de fachada. Segunda coisa, é possível cantar e não obedecer? Terceira coisa, será que é possível até ter um ministério, ter ministério dentro da igreja, mas não transformação? Como diz lá em Salmo 55, versículo 12 e 14, a dor maior, meus irmãos, não vem de fora. A dor maior, ela vem de dentro, ela vem de perto. E aqui esta verdade, meus irmãos, nos mostra que viver a proposta do Evangelho, ir à igreja, não te isenta de você ser ferido, magoado, ou até mesmo por pessoas próximas. Estar aqui dentro da igreja não vai te ausentar das traições, da fofoca, do medo, da angústia, do sofrimento, não. Pode ser até pior do que nós passamos lá fora. E foi isso, meus irmãos, que Jesus Cristo passou. Ele veio como o segundo Adão. O primeiro Adão, ele caiu, mas o segundo Adão, ele veio para se redimir, para levantar a tua igreja, para mostrar para a sua igreja que ele é fiel, que ele é justo. E a questão aqui, meus irmãos, é como você vai compreender as pedras que atiraram em você, as calúnias que levantaram contra você, e outras palavras também. Ou seja, você decide ser a ferida. Vai mudar a sua identidade? Não, não vai mudar a sua identidade. E essa, meus irmãos, é uma lição que Jesus, ele deixa para mim e para você nessa manhã. Jesus não deixou de ser Jesus, porque Judas foi lá e deu um beijo no rosto dele. Jesus não permaneceu sendo quem ele foi chamado para ser idêntico ao Pai. Ou seja, Jesus ele permaneceu. Jesus ele permaneceu sendo quem ele é, porque ele foi chamado
para ser idêntico ao Pai. E a sua identidade e autenticidade não foi modificada com traição do Judas. E hoje, meus irmãos, muitos saem da igreja por decepções, por medos, uns com rancores dos outros, porque não gostam de viver a unidade de Cristo dentro da igreja. Não aceitam a verdade de que a igreja não é perfeita. É um lugar, meus irmãos, aqui na igreja, é um lugar, meu irmão, de tratamento. Você vem aqui não para ser julgado, não para ser melhor do que o outro. Eu faço uma decoração da ceia melhor do que fulano. Eu prego melhor do que ciclano. Eu louvo melhor do que Beltrano. Eu faço melhor do que isso. Eu danço melhor do que ela. Eu danço melhor do que ele. Eu toco teclado melhor do que o Ramonzinho. Eu toco bateria melhor do que o pastor. Não, aqui não é lugar, meus irmãos, de competição. Aqui é lugar de adoração. Aqui é lugar de você se entregar ao Senhor, de se redimir ao Senhor, de andar em unidade com o seu irmão. Aqui é o lugar, meu irmão, de você dar a mão ao seu irmão e falar: ei, você está precisando de alguma coisa? Ei, eu vi que você não foi no culto ontem. Ei, se eu vi que domingo passado você não veio, está tudo bem com você. Ei, tem 4 domingos que você não vem na igreja, está tudo bem. Está precisando de uma visita, está precisando de uma oração. Ei, conta comigo, eu estou aqui. Isso é unidade, irmão. Mas não aceita a verdade de que a igreja não é perfeita. Porque eu canso de falar, meus irmãos, que aqui é lugar de tratamento. Aqui a visão, o foco não é o pastor Léo, a pastora Kelly, os obreiros, as obreiras, os irmãos, não. Aqui o foco é Cristo. E a palavra diz, lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que para não abandonarmos a congregação, não podemos abandonar a congregação, meus irmãos. Feridas não são justificativas para abandonar o corpo de Cristo. Ou seja, Cristo é o cabeça da igreja. E se Ele é o centro das nossas vidas, mesmo que os Judas das nossas vidas são próximos, é possível refletir a identidade de Cristo, mesmo nos piores momentos da minha e da sua vida. Porque Jesus, ele foi traído. Jesus, ele foi traído por 30 moedas. Aquela mulher, quando vai lavar os pés de Jesus, ela vai lavar com perfume 1000 vezes mais caro, irmão João, do que as 30 moedas que Judas traía. Pedro, ele diz que contigo, Senhor, eu vou até o fim. E na hora que Jesus precisa de Pedro para orar, para interceder, para jejuar, Pedro, ele dorme. Tiago e João, ele dorme. A segunda verdade que eu aprendo aqui, meus irmãos, é que Cristo curou, mesmo estando ferido. Ele quer curar você hoje, irmãos. Imagina você nessa manhã ferido, angustiado, triste. Jesus estava sofrendo a dor da traição. Jesus estava sofrendo a dor daquele beijo falso. Mas ele de maneira alguma virou as costas para Judas. Aleluia. Ele vira para Judas e fala: Judas, vai lá, faz o que você tem que fazer. O segundo personagem, meus irmãos, que está aqui no Getsemane com Jesus, foi o outro discípulo, Pedro. Pedro, ele era o Porá, a voz dos discípulos. Ele era o Porá da voz dos discípulos. Era aquele que agia por impulso. Era aquele que agia pelas emoções. Era aquele que, sem pensar nas consequências, ele ia lá e fazia. E aqui já aprendemos, meus irmãos, que pessoas que agem pela emoção e não por fé e confiança em Cristo se arrebentam. E consequentemente, irmãos, impacta as vidas das pessoas em nossas voltas. E no Getsemane, o que é que Pedro faz? Ele age por impulso, irmãos. Quando o soldado vai prender Jesus, Pedro, Jesus, ele chega ali, está ali parado, orando. E quando ele volta, ele vê os discípulos dormindo e fala: ei, vocês não estão orando, vocês estão dormindo.
E Pedro e Jesus observa lanternas, lamparinas, vindo lá no começo do monte, lá no topo, no princípio do monte. E Jesus ele já começa a ficar aflito. E Jesus ele se adianta quando aqueles homens chegam e pergunta: ei, a quem vocês buscaram? E aqueles homens dizem: viemos buscar Jesus de Nazaré. E Jesus fala: sou eu. E no mesmo instante, meus irmãos, aqueles homens caem por terra. No mesmo instante, aqueles homens caem. E novamente aqueles homens se levantam, sacodem a poeira e falam: Jesus pergunta novamente: a quem vocês buscaram? A Jesus, o Nazareno. E Jesus diz: ei, eu já não falei para vocês que sou eu? Quem ora, meus irmãos, reage. Quem não ora, reage na carne. Quantas vezes, por não vigiar em oração, quando identificamos situações desafiadoras, agimos pelo que vemos e não por fé. Pedro: vocês vieram buscar Jesus de Nazaré? Então toma aqui o seu Jesus de Nazaré. Vai lá, pega aquela espada, tira da sua bainha e corta a orelha do mal. Talvez eu aqui fique imaginando, meus irmãos, não está escrito na Bíblia, mas eu fico aqui imaginando, irmão João, aquele Pedro querendo cortar o pescoço de Malco. Mas ali ele foi tão cirúrgico que ele arrancou no talo da orelha de Malco. E Jesus cura e ao mesmo tempo repreende Pedro. Por quê? Porque já sabia do fim. Porque Jesus já sabia o propósito. O propósito era salvar, o propósito era libertar, era curar. Foi para isso que ele veio. E ele fala lá em Mateus, capítulo 26, versículo 21: vigiai e orai. Aleluia. Pedro dormiu na hora de orar e feriu na hora de agir. E isso, meus irmãos, ainda acontece hoje. 3 coisas aqui. A primeira: crente que não ora, fala o que não deve. A segunda coisa: crente que não ora, reage por impulso. A terceira coisa: crente que não ora, fere irmãos, fere pessoas. E nessa manhã, meus irmãos, aprendemos com Jesus, lá no Getsemane, que mesmo estando angustiado, sendo traído, a sua reação foi ao contrário de Pedro e de Judas. Jesus ele simplesmente pega o resto da orelha de Malco, vai até aquele soldado e apoia no lugar. Jesus ele cura pessoas que vieram prender, porque Jesus ele tinha autoridade, irmãos, de clamar, de interceder pelos anjos, e os anjos lutarem por ele, derrubarem aqueles soldados. Mas aprendemos aqui nesta manhã que Jesus ele veio para salvar a humanidade. Ele veio para entregar a sua vida por mim e por você, porque aquela cruz não era dele, aquela cruz era minha, aquela cruz era sua. Então Jesus, o que ele faz? Ele pega a orelha de Malco lá no chão, coloca no lugar e restaura. E aquele soldado fica meio assim, apasmado, talvez com medo. O que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo certo em levar esse homem? Será que eu estou fazendo certo em levar o homem que o próprio soldado dele, o próprio servo dele, corta a minha orelha, e eu venho buscar ele, e ele vem cá, pega a minha orelha e restaura no meu rosto? Ou seja, meus irmãos, aqui Jesus ele está sendo preso, mas está servindo ao mesmo tempo. Por isso, nessa manhã, meus irmãos, que esse Getsemane significa lugar de prensa de azeites, porque não é na pressão que sai o óleo, não é na pressão que vai sair a cura, a vitória.
Mas é uma hora, meus irmãos, que você começa a orar a Ele. E Deus, nessa manhã, permite momentos tão difíceis para gerar maturidade espiritual na minha e na sua vida. E é aqui que identificamos se as pressões, se as traições nos fez mudar de níveis, ou nos mantém no lugar de reféns, ou até mesmo de vítimas das circunstâncias. Como Paulo ele vai nos ensinar em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4. Somos consolados para quê? Para consolar. Primeira coisa que Paulo nos ensina é sermos uma igreja madura. Porque uma igreja madura não serve são quando todos estão bem. Serve mesmo ferida, ama mesmo machucadas, ora mesmo cansadas. Uma igreja, meus irmãos, que não ora se torna uma igreja dura, uma igreja sem sentido, uma igreja sem realidades. Uma igreja que ora se torna curada, uma igreja que ora se torna próspera, uma igreja que ora se torna curada, se torna próspera, se torna uma coisa boa para as pessoas lá fora. Aí eu falo para você, meus irmãos, por que a igreja Zoe, com 1 ano e pouquinho, quase 2 anos, não cresceu mais do que isso por enquanto? Por quê? Porque é uma igreja que ora, porque é uma igreja que busca, porque é uma igreja que tem o foco de Cristo. E se você está aqui é porque você entende isso. E muitos, meus irmãos, buscam a igreja como refúgio de si mesmo. Eu vou na igreja porque o pastor lá vai pregar sobre prosperidade. O pastor vai pregar hoje sobre a casa própria. Eu vou lá, vou pegar a minha chave. Opa, eu estou com o propósito de comprar um carro novo. O pastor vai dar lá um carro novo, vou lá pegar minha chave. Opa, eu vou lá na igreja hoje porque vai ter a campanha dos milagres. A campanha da restauração do casamento. A campanha disso, a campanha daquilo, meus irmãos. Falam tanto em campanha. E esquecem de Cristo. Esquecem de pregar o Cristo. Esquecem de pregar aquele moço, aquele homem ruivo, aquele homem que se entregou lá na cruz do Calvário por mim e por você. E hoje você não tem a oportunidade de ver face a face, mas você tem a oportunidade de sentir a sua presença quando você ora. Você tem a oportunidade de sentir quando você se ajoelha no chão e começa a orar. Eu vejo aqui, meus irmãos, toda vez que eu vejo o nosso irmão Diácono nos orando, um homem que se entrega diante de Deus, um homem que ora, um homem que chora, que se derrama. É assim que devemos ser um coração aquebrantado para Deus. Porque isso gera, meus irmãos, isso move o coração dele. E hoje, nessa manhã, ele não quer ser traído por um beijo, ele não quer ser traído por umas atitudes onde Pedro fala que está com Jesus até o fim, mas na hora que Jesus precisa dele, ele nega Jesus 3 vezes. Na hora que Jesus vai para a cruz, cadê os 12 discípulos? Um já tinha negado com um beijo e 30 moedas, outro já tinha negado lá no Getsemane ainda. E os outros discípulos, pastor Léo, fugiram, correram. Por isso, meus irmãos, o Senhor te chama hoje para ser um bálsamo para os outros, mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja machucado, mesmo que você foi traído. Jesus, ele precisa de você. Porque não é, meus irmãos, sobre Judas, não é sobre Pedro, é sobre quem está no centro da mesa. Aleluia. E nessa manhã quem se encontra no centro da mesa se chama Jesus de Nazaré. É Ele, Jesus, é Ele que nos capacita, é Ele que nos restaura. Para olhar para o Judas, para olhar para o Pedro com um olhar de graça, porque eu e você muitas das vezes também estamos nesse lugar. Na igreja eu sou o bambambam,
Na igreja eu prego, na igreja eu oro, na igreja eu busco, na igreja eu toco, na igreja eu canto, na igreja eu faço a obra do Senhor, mas em casa eu bato na minha mulher. Na rua eu discuto no trânsito. No trabalho eu me influencio com as más companhias, vou para o bar depois do trabalho para tomar uma. É tempo, meus irmãos, de buscarmos a Deus. É tempo de reconhecermos o Getsemane na nossa vida. Porque só perdoar, meus irmãos, só perdoa quem entende que não é digno. E mesmo assim, é perdoar. Eu não sou digno de perdoar. Eu não sou digno de falar. Mas mesmo assim, Deus me perdoa. Mesmo assim, Deus ele é comigo. Deus ele me usa, Deus ele me capacita. E nessa manhã ele quer te capacitar também, meus irmãos. Nessa manhã ele te convida para um novo recomeço, para um novo Getsemane na sua vida. Ora mais, busca mais, jejua mais, curtir mais a sua esposa, a sua família, o seu marido, deixar as ofensas de lado, deixar o mimimi de lado e buscar e orar a face do Senhor. Terceira coisa, a terceira verdade que eu aprendo aqui é que Cristo curou quem ele não feriu. Jesus aqui, meus irmãos, feriu mal por si ou não? Vocês estão aqui? Jesus feriu mal por si ou não? Quem foi que feriu mal? Mas quem curou mal foi Jesus. Foi Jesus. Pedro, com a sua atitude, 3 anos seguindo Jesus no ministério, Pedro ainda não tinha a maturidade, Pedro ainda não tinha a sabedoria de quem ele servia era o Todo-Poderoso. O galo canta a primeira vez. Você tem o jeito dele. Não, nem conheço. Nunca vi mais preto, nem mais branco. Ei! O galo canta primeiro. Ei! Você é um deles. Não, eu não. Eu sou pescador, você não me vê lá pescando no Malau. Eu não jogo a rede. Lá quantas vezes você me vê jogando a rede, eu não sou um deles. E o galo canta a segunda vez. E vem a terceira vez. Ei, você é um deles. Porque você tem o jeito dele, você anda igual a ele, você fala igual a ele. Não, eu não conheço. Eu não o conheço. E o galo canta a terceira vez. E Jesus é crucificado. O que eu aprendo com isso, irmão? É porque se Pedro, entenda isso, se Pedro tivesse entendido o que significa Getsemane, ele tinha feito tudo ao contrário. Ele tinha abrido mão de, na hora que Jesus chama por confiança ele a orar, ele orava mais. Não, o nosso mestre, eu estou vendo que o nosso mestre está aflito. Eu estou vendo que o nosso mestre ele está meio assim, passando por alguma dificuldade, mas quem sou eu para perguntar? Ele me convidou para orar, então eu vou orar. Então eu vou buscar. Não, ele preferiu dormir. Ele preferiu saciar a sua carne, saciar o seu eu, saciar o seu orgulho. E quando os soldados vêm e querem prender Jesus, o que ele fala? Você quer prender Jesus? Então toma aqui o seu Jesus. Na orelha de mal. E Jesus vai lá, meu irmão, pega aquela orelha, coloca no lugar e fala: Pedro, não é assim. Eu não te falei que se você fazer isso aí, eu não vou beber lá, eu não vou lá fazer o que tem que fazer. Essa, meu irmão, é a lição mais profunda e explícita do Evangelho, como um marco. Isso é o Evangelho na prática. Porque Jesus não tinha o dever de pegar a orelha de mal e curar e colar no lugar. Mas o mundo, meus irmãos, hoje está ferido por suas próprias escolhas, pelos seus próprios pecados,
E eu aprendo aqui em 4 tópicos. Primeiro, Deus confiou à igreja um ministério de quê? De quê, Mané? De reconciliação. Hoje, lamentavelmente, muitos de nós estamos distraídos com tantas coisas que ignoramos o chamado que Deus nos deu. Talvez você me pergunte, pastor, como é ser chamado por Deus? Não sou eu que tenho que te responder, é você mesmo. Pastor, como eu posso ser restaurado por Deus? Será o que você tem feito para ser restaurado por Ele? Para ser reconciliado com Ele? Talvez você esteja no mesmo patamar que Pedro. Talvez você possa estar no mesmo patamar que Judas. Anda com Ele, beija Ele, clama por Ele, mas na hora que Ele mais precisa de você, você foge. Na hora que você tem dinheiro no bolso, na hora que você tem o carro do ano, na hora que você tem a sua casa própria, vou para a praia que hoje é o dia de curtir praia. Olha o solão que está lá fora. Vou lá, vou tomar minha cervejinha, vou tomar minha caipirinha e vou fazer a minha vontade. Aí vem a doença. Aí vem o desemprego, irmão João. Aí perde a casa para o banco. Aí perde o carro para o banco. Aí lembra que Jesus existe. Aí lembra que o Cristo está no meio. Aí lembra, não, calma aí. Eu errei. Eu blasfemei. Eu desconfiei. Eu neguei. Mas Jesus, Ele não me abandona. Jesus, Ele está olhando para mim. E eu tenho certeza que se eu clamar Ele, eu não vou recuperar meu carro do ano. Eu não vou recuperar minha casa. Eu não vou recuperar o meu dinheiro. Porque Ele vai deixar eu sem por um tempo, para eu aprender o que eu fiz, para eu não cometer o mesmo erro. E Jesus, meus irmãos, Ele vem, te abraça, te beija, te dá amor, te dá carinho, te restaura. E quando eu vejo aqui o Getsemane, eu vejo que Pedro, quando ele vê Jesus lá na cruz, eu vejo ele arrependido. Eu imagino Pedro arrependido. Por quê, meus irmãos? Porque 1 Coríntios 12 fala que somos o corpo de Cristo. Somos embaixadores da reconciliação, que diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, 20. E a nossa missão, meus irmãos, não é apontar o dedo para o irmão, não é falar mal do irmão, ou cortar a orelha do outro, mas sim estender as mãos. Ei, está precisando de ajuda? Está precisando de um ombro amigo, de carinho? Vem cá. Levanta aquele moço, aquela moça. Isso Jesus está fazendo por você hoje. É hoje que Ele quer reconciliar. É hoje que Ele te chamou aqui para dizer para você que Ele ainda te ama. Que Ele muda a história, Ele muda cativeiro, por mais que a sua situação lá fora esteja difícil. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, o bom samaritano não perguntou quem feriu. Ele simplesmente cuidou. Ele simplesmente, meus irmãos, abriu mão dos seus afazeres para ajudar aquele moço. Passou homens, viu aquele moço caído. Isso aí não faz parte de mim. Vou embora. Passou outro. Você, que é isso? Não, eu não apoio doente, não quero saber de você não. Fica aí com as suas migalhas. Aí vem um bom samaritano, irmãos. Talvez com a sua charrete, motorizado, não sei. Pega aquele moço, coloca dentro do carro ou dentro da charrete, leva para o melhor hospital da cidade, leva ele para a melhor enfermaria e fala: tudo que ele precisar eu pago. E Jesus está fazendo isso por você nessa manhã. Basta apenas uma coisa, irmãos: o seu arrependimento. Aquele moço, ele não tinha o dever. Ele não precisava pegar aquele homem e colocar dentro da sua charrete ou dentro do seu carro, pagar uma melhor hospedaria para ele se curar, não.
Mas ele teve um bom coração, um coração aquebrantado, um coração que foi transformado por Jesus. E aqui, meus irmãos, por isso a igreja cresce quando a igreja cuida. A igreja só prospera quando tem restauração. A igreja só impacta o outro lá fora quando ela ama. Aleluia. Você e eu não fomos chamados para aumentar conflitos, mas fomos chamados para curar feridas. É forte, irmãos. Porque só cura ferida quem está disposto a andar com Cristo. Quantas das vezes eu pego meu Instagram, olha aí umas mensagens, vou passando os vídeos no Instagram, no Facebook, e de repente aparecem as imagens lá, os vídeos de homens e mulheres pregando o evangelho na praça, irmão João, e sendo apedrejados, tomando tapa na cara, jogando água, cerveja no corpo deles. Mas eles não deixam de adorar e louvar a Deus e pregar o evangelho. E a lição central do Getsemane nessa manhã para mim e para você é que antes da cruz houve submissão. Jesus submeteu a quê, irmão? A vontade do Pai. A oração de Jesus não foi: seja feita a minha vontade, não. A oração de Jesus foi feita: Pai, ô Paizinho, ô Pai querido, Espírito aqui, não seja feita a minha vontade, a vontade de Pedro, a vontade de Tiago, de João, de Judas, mas seja feita, Senhor, a tua vontade. É a tua vontade que seja feita, Senhor. Foi assim que Jesus orou. E essa oração é de alguém que, mesmo traído, mesmo angustiado, mesmo caluniado, permanece no centro da vontade do Pai. Por quê, pastorão? Porque sabe que para qual propósito ele foi chamado. Ele sabe quem é em Deus. Ele sabe que não tem dúvidas da sua identidade. 5 coisas eu aprendo aqui no clube: que a fé verdadeira não é impor a Deus o que eu e você quer nessa manhã. É confiar, mesmo quando Ele decidir diferente. A segunda coisa é como diz primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Obedecer é melhor do que sacrificar. Sem Getsemane, meus irmãos, não havia calvário. Sem obediência, não há manifestação de glória. E eu concluo aqui essa mensagem dizendo que, para mim e para você nessa igreja, nessa manhã, não abandone a comunhão por causa das feridas. Não use espada quando deveria usar a oração. Não endureça o seu coração quando deveria perdoar o seu irmão. Não viva apenas o evangelho de domingo. Não, só vou lá na igreja só os domingos. Irmãos, seja parte do corpo de Cristo. Aonde, pastor? No dia a dia. Nas orações ao pastor. Pastorzão do livro. Estou aqui. Quantas vezes você pegou o seu telefone na semana para ligar para o seu pastor, para ligar para a sua pastora, para ligar para os seus líderes e perguntar se está tudo bem? Quantas vezes? Às vezes, eu e a Kelly passamos por momentos difíceis na semana, mas se eu não recorrer a ela e ela não se recorrer a mim, nós não recorremos a Jesus, nós vamos cair. Então, pega o seu telefone aí esse dia. Ei, Matheusão. Ei, Né, ei João, ei Macio, ei Ana, ei Luísa.
Ei, Natan, ei, Maria, ei, pastor Equer, ei, pastor Letos, ei, Ramonzinho, ei, Luiz, ei, família, ei, estou aqui. Está precisando de alguma coisa? Quer que eu ore por você? Ou então pega o seu celular, manda uma mensagem, pastor, eu quero orar por você. Receba aqui essa oração. Ei, fulano, eu pensei em você nessa manhã, eu pensei em você nessa semana, e eu quero orar por você. Isso é ser o Getsemane. É lugar de busca, é lugar de oração, é lugar de decisão. Aqui, ó, o jardim do Getsemane fica ao pé do Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém, sim ou não? E ali, meus irmãos, que Jesus Cristo se retira para orar após a uma ceia, poucas horas antes de ser preso. Nas necessidades um dos outros, e também nas lutas e nas alegrias. Se não houver, meus irmãos, um Getsemane durante a semana, o culto vira apenas aparência. Por quê, pastor Léo? Porque não tem oração, não tem comunhão, não tem unidade, só tem fofoca. Eu não vou com a cara de fulano, eu não suporto fulano, eu não suporto Beltrano. Mas infelizmente eu tenho que ir lá nas 8 e olhar para aquela cara daquele infeliz. Infelizmente eu tenho que ir lá e olhar para a cara daquele infeliz. E não é assim, meu irmão, que se resolve. Está com raiva do seu irmão? Joelho no chão e ora por ele. Pede sabedoria a Deus para que você compreenda amar o seu próximo. Isso é Getsemane. É lugar de renúncia, lugar de oração, lugar de busca. E talvez hoje você se identifica como Judas. Por que, pastor? É tão pesado eu me identificar como Judas. Por que, pastor? Perto da distância, no coração. Talvez você seja como Pedro. Por que, pastor? Como Pedro? Impossível reagir sem orar. Talvez você esteja como Mauro, ferido pela própria história. Mas eu quero te dizer uma coisa hoje, que o mesmo Jesus do jardim, ele ainda cura, ele ainda restaura, ele ainda fortalece. A palavra diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, que aponta para um processo de cura, começando pelo próprio arrependimento. Porque ele vai dizer: arrependei-vos e convertei-vos. Paulo, na sua carta aos Romanos, ele vai dizer lá no capítulo 10, do versículo 9, que se confessares e creres, serás salvo. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Ou seja, arrependimento não é um ato momentâneo. Arrependimento, meus irmãos, é mudança de direção, é mudança de caráter, é mudança de rotina, é tomar a direção certa. Eu estou andando para a esquerda, opa, eu estou andando para a direita, mas Jesus está andando no centro, eu tenho que andar no centro. Essa é a direção que eu preciso para eu me arrepender, para eu me converter de verdade, para eu ser um obreiro aprovado na casa do Senhor. E a pergunta final que não quer calar nessa manhã, meus irmãos: você quer apenas celebrar a cruz? Ou você está disposto a viver o Getsemane? Será que nessa manhã você só quer apenas celebrar a cruz? Não. Eu não quero saber de Getsemane, eu não quero saber de renúncia, eu não quero saber de fofoca, de mimimi, não. Eu só quero saber de celebrar Jesus, de celebrar a cruz. Ou você está disposto a ter uma vida de oração, uma vida disposta ao Getsemane, viver ali no Getsemane, orando, jejuando, buscando, clamando pelo seu irmão, orando por ele, ligando para ele quando ele mais precisa? Porque quem se rende, meus irmãos, no Getsemane, recebe vida no Calvário e a esperança na restituição. E que o Senhor, nesta manhã, nos transforme em uma igreja que ora, numa igreja que permanece, numa igreja que perturba e que cura. E se você assim crê nesta manhã, meus irmãos,
que Jesus faz tudo isso, ainda que ele foi traído, ainda que ele foi rejeitado, ainda que venderam ele por 30 moedas, ainda que Pedro negou 3 vezes, ainda que os discípulos sumiram quando Jesus precisou. Se nessa manhã você quer ser restaurado por Ele, e você acredita que a sua história pode mudar, não, pastor Léo, eu quero viver um Getsemane diferente, eu quero viver um Getsemane totalmente diferente, eu quero orar mais, eu quero buscar mais, eu quero ser um obreiro aprovado na casa do Senhor. Por mais que fulano não gosta de mim, por mais que Beltrano não gosta de mim, Ciclano não vai com a minha cara, ô pastor, eu quero. O que eu faço? O que eu faço, meu pastorzão? Me aconselha. Se você quer uma mudança, se você quer uma restauração, sai do seu lugar, eu quero orar com você. Porque aqui, ó, já dissemos, é lugar de orar. E hoje, a igreja Zoe é o Getsemane. Aqui é o lugar de orar. Você veio aqui para orar, para buscar, para esquecer dos seus problemas lá fora, porque lá Deus está cuidando. Então, se você quer uma restauração, sai do seu lugar, eu quero orar com você. Isso é para corajoso. Isso é para corajoso, para corajosa nessa manhã. Se você não tem medo, se você não tem receio, se você quer começar, pastor, mas fulano vai olhar com a minha cara, sabe? Fulano vai rir de mim, não tem problema, meu irmão. Deus, Ele quer curar você. Deus, Ele quer transformar você. Ele não está preocupado se Judas vai vir na tua cara, se Pedro vai zombar de você. Ele quer saber, meus irmãos, que você está arrependido, que você quer mudar, que você quer ser restaurado, e Ele quer te transformar nessa manhã. E um homem simples, e uma mulher simples, e uma mulher diferente, um homem diferente. Sai do seu lugar, eu quero orar por você, eu quero te dar aquele abraço, aquele cheiro no teu pescoço, aquele beijo no seu pescoço. Eu quero orar por você nessa manhã. Não tenha vergonha, não tenha medo, saia. Venha, venha, porque o abraço do pastor Léo vai ser um abraço do Espírito Santo em você nessa manhã. Que não seja eu, o Espírito Santo, mas seja o Espírito Santo a te abraçar nesta manhã e você sentir a presença dele. Por isso eu te convido, meu irmão, minha irmã, sai do seu lugar. Vem aqui receber, vem aqui abrir mão do seu eu, abrir mão do seu orgulho e ser restaurado por Cristo. Aqui é o lugar. Esse é o Getsemane que Deus está te chamando nessa manhã. Pedro, ele nega Jesus 3 vezes. Mas o que Jesus faz? Jesus, quando é crucificado na cruz, Jesus, ele vai para o sepulcro, e ao 3º dia ele ressuscita. E ele procura Pedro, porque ele sabia da capacidade de Pedro. Ele sabia do potencial daquele moço. E Jesus, ele pergunta para Pedro: ei Pedro, oh, meu filho, tu me amas? Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Jesus sai, dá um rolezinho, volta no 2º dia e pergunta: Pedro, ei, de novo, vim te fazer uma única pergunta: tu me amas? Oh, Senhor, eu te amo. E Jesus sai, talvez demore 3, 4 dias, uma semana, um mês, um ano. Jesus chega face a face de Pedro de novo e fala: ei Pedro, estou eu aqui de novo. Tu me amas? Pedro responde para Jesus: Senhor. Talvez Pedro responda assim para Jesus, ajoelhado, prostrado aos pés dele, e fala: Senhor, lá no Getsemane eu te neguei 3 vezes. Lá no Getsemane eu peguei a minha espada e cortei a orelha de Paulo. Eu não reconhecia, Senhor. Eu não estava nos meus dias bons, porque o Senhor deu a sua confiança em mim, em Tiago e em João para orarmos. Mas nós preferimos olharmos para a nossa carne e acabamos dormindo. Mas, Senhor, de tudo isso que o Senhor passou, ainda que fulano, que ciclano, que Beltrano me perguntou: tu és o dele? Não, eu não sou.
Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Então Jesus, meu irmão, vira para Pedro e fala: Pedro, faz o seguinte: as minhas ovelhas lá precisam de você, então apacenta elas. Porque agora não é mais eu estarei com vocês. Mas vocês que têm que ir, vocês que têm que pregar. E Pedro, meu irmão, no dia de Pentecostes, a festa linda na cidade. Oh, coisa boa. E ali está o grupinho dos crentes, lá no templo. A cidade chega e o povo começa a ouvir vozes lindas e maravilhosas dentro daquele lugar. E quando aquele povo, os sacerdotes, os escribas, todo mundo vai para dentro daquele templo, o Espírito Santo ele desce naquele lugar e vira uma labareda de glória, uma labareda de línguas estranhas. E o povo começa a dizer: não, estão bêbados, estão embriagados. E Pedro ele fala: isso aqui não é embriaguez não, isso aqui é o poder de Jesus que ele nos apresentou lá no Velho Testamento. Se você crer, você vai ser salvo. Se você crer, você vai ser curado. Se você crer, você vai ser restaurado. 3 mil almas vem para Jesus. E o que eu aprendo com isso, meu irmão, é que Pedro ele entendeu, gente. E você nessa manhã, será que você entendeu o que significa a gente ser lugar de oração? E ele te chama ao arrependimento nessa manhã. Nesta manhã. E se você entendeu e mesmo assim não quer receber a oração, amém, que Deus te abençoe e te dê uma oportunidade próxima para que você compreenda de verdade que Jesus está lutando por você, que Jesus ainda te ama, que Jesus ainda quer mudar a sua história, mudar o seu cativeiro, mudar a tempestade que você está vivendo lá fora, em meio às lutas, em meio às perseguições e em meio às dores. Jesus, Ele te ama. E nesta manhã, já encerrando a minha mensagem, iremos agora entrar no momento do cerimonial da ceia do Senhor. E eu quero convidar você a ficar de pé nessa manhã. Eu gostaria que alguém fosse lá dentro, chamasse a Anne, a Aninha, as crianças que estão lá dentro.